E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui no canal do Diabetes e Você. Eu sou Mônica Lenzi, farmacêutica, educadora em diabetes, e hoje eu tenho uma convidada especial, que é a doutora Daiane Buglio, que é geriatra, e a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é o assunto entre diabetes e Alzheimer. Existe alguma ligação entre essas duas doenças, essas crônicas, né? São doenças crônicas, né, doutora? Sim, são doenças São crônicas, doenças as crônicas. duas. Então, a doutora Daiane vai aqui responder para a gente. Todos os comentários que vocês quiserem deixar, põe aqui os comentários para a gente aqui que a gente vai ver aqui. Eu vou passar para ela as perguntas, as dúvidas que tiverem, e a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá, Olá, doutora. boa noite. Se Agradeço apresenta muito. aí e fala do seu currículo, porque é muito extenso. Ah, eu agradeço muito a Mônica pelo convite. Eu acredito muito que a educação salva vidas, então eu já parabenizo ela por esse canal importantíssimo. Eu sou geriatra de formação, eu sou médica paliativista, eu tenho mestrado na área de Alzheimer, eu sou docente de pós-graduação e eu atuo no meu consultório, entre tantos outras funções que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Eu falo que eu engano bem, embora todo mundo ache que eu seja tão novinha, mas eu tenho aí 12 anos de geriatria já. Então, assim, o Alzheimer e o diabetes, ambos são doenças crônicas, pode ser preveníveis ou não, depende muito, assim, o contexto. Então, a gente fala assim, é prevenível? Realmente, é possível prevenir. O Todos, Alzheimer. o Alzheimer E e o o diabetes. diabetes, dois, Uhum. né, da Uhum. obesidade e tudo mais. Tudo bem. Mas mesmo assim, a gente tem que considerar que nem sempre você consegue prevenir. Existem outros fatores também que estão associados, como a genética, por exemplo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a doença de Alzheimer ela é um tipo de demência. Então, a demência ela é um guarda-chuva que inclui vários tipos de doença, entre elas a doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer ela é a mais falada por quê? Porque ela é a mais prevalente. Então, aí, em 100% dos casos de demência, o Alzheimer responde por, em média, 55, 60% dos casos. Então, por isso que se fala muito mais do Alzheimer do que das outras demências. Então, assim, todo paciente que tem demência tem Alzheimer? Sim. Todo paciente que tem Alzheimer, todo paciente que tem Alzheimer tem demência? Sim. Todo paciente que tem demência é Alzheimer? Não. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem E clara, que a... Hã? pode, como é que a gente pode detectar isso e encaminhar esse paciente para um médico, para um geriatra, ou para quem mais? Um neurologista, Neuro. é isso, que Na possa fazer o verdade, diagnóstico disso. quem vai dar o diagnóstico vai ser o médico. E normalmente esses tipos de demência a gente vai muito pela questão do tipo do comportamento e das alterações neurológicas. Exemplo, o Alzheimer, o mais comum, não é necessário que seja, mas um dos sintomas mais comum é o esquecimento, por exemplo. Na frontotemporal, por exemplo, que é a do Bruce Willis, que se falou muito na mídia esse ano, Hum, a questão é o comportamento. Então, é como se a pessoa perdesse o filtro, né? Ela hum, esquece, mas ela esquece menos, mas ela perde totalmente o filtro do certo, do errado, do bom, do bonito. Então, ela muda muito o comportamento. O vascular, por exemplo, que é o que acontece muito no paciente com diabetes, no paciente com hipertensão, que é a pressão alta, no paciente que teve um AVC, que é o famoso derrame, ou a famosa esclerose, a isquemia, né, o infarto, ele já tem componente do Alzheimer, ou seja, do esquecimento, das alterações motoras, mas ele também pode ter alterações no comportamento, por exemplo.
né? A corpus de Levy, que é em pacientes mais jovens, por exemplo, antes dos 60 anos, em média, já é uma demência que o paciente tem mais dificuldade para andar, tem mais dificuldade para verificar lados, ele tem uma questão de ter um Parkinson, que a gente não fala que é a doença de Parkinson, mas é um parkinsonismo associado. Então, são nesses pequenos detalhes das queixas que as famílias trazem e que a gente avalia no paciente que vai fazer o diagnóstico se é uma demência ou outra. Isso Então, pode acontecer. Desculpa te interromper, mas isso pode acontecer em que idade? Começar a acontecer em que idade? o habitual é acima dos 60 anos. Então, a idade é um fator de risco? É. Por isso que o Alzheimer está sendo tão falado, porque nunca se viveu tanto na nossa história o Alzheimer. Mas por quê? Porque a gente nunca viveu tanto. A gente está aumentando o tempo de vida, a expectativa de vida das pessoas, é isso? O IBGE liberou esse ano que a média do brasileiro hoje é 76 anos e meio, sendo que das mulheres chega até 79 anos e meio. Nós ganhamos 10 a 12 anos em média a mais que a década passada. Então, nós estamos vivendo muito mais. A gente conversou sobre aquele filme, né? Como é que chama? Para sempre, Alice. Da Sempre Alice, né? Podemos passar o vídeo do discurso dela, porque ela foi diagnosticada, até fiz umas anotações aqui. Para Sempre Alice é um filme baseado em fatos reais, não é isso? Isso. Que conta a história de Alice, que foi diagnosticada com Alzheimer precocemente aos 50 anos. Então eu quero fazer um adendo. Eu adoro Para Sempre Alice e eu acho que vale muito a pena esse discurso, porque é o impacto que essa doença causa, mas o Para Sempre Alice a gente tem que lembrar que ele é um Alzheimer precoce. O precoce é o abaixo dos 60 anos e está ligado diretamente ao componente genético. Então, ele é o menos frequente. Okay. Mais frequente é acima dos 60, que vem com o decorrer da idade. Então, isso tem que ficar bem claro. É que a mensagem que ela vai trazer, que vocês vão ver, é muito bonita. Então, acho que vale muito a pena sempre ver esse discurso. Mas atenção, ele é o mais infrequente, ele não é o mais frequente. Mas, antes da gente passar, então, o vídeo dela, por que o Alzheimer acontece após os 60? O que desencadeia essa só para a gente deixar claro para as pessoas. Então, hoje, a gente, assim, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, a verdade é essa. Então, assim, a gente percebe que com a idade, a gente vai tendo algumas doenças que também vão se associando. Então, o diabetes, a pressão alta, alterações do colesterol, a questão da inflamação, o estilo de vida, a questão da nossa população específica no Brasil, a questão da pouca escolaridade, porque aí a gente não tem reserva cognitiva, que a gente fala. O que é reserva cognitiva? É a nossa capacidade de armazenar, de entender vocabulário, de nomear objetos. Então, assim, eu sempre brinco que a nossa reserva cognitiva é uma poupança. A gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, vamos pegar aquele paciente que é a média do brasileiro, que ele não estudou, que ele veio no pós-guerra para fazer o Brasil, descendente de espanhóis, italiano, etc., e ele não estudou muito, só que ele foi um grande empresário, um grande agricultor, só que ele é um analfabeto funcional. O que é isso? Ele não estudou, mas ele, de uma certa maneira, ele se virou, ele conseguiu capacidade, e depois, ao longo da vida dele, como eu tive hoje um paciente, que ele não estudou, ele fez supletivo, nem finalizou, mas ele foi comerciante, dono de loja de música, ele lê muito até hoje. Então, isso esse exercício de usar a nossa intelectualidade, a nossa cabeça, vai fazendo a nossa poupança para nos prevenir ou diminuir os nossos sintomas diante de uma demência. Porém, eu sempre brinco que a nossa poupança é tipo aquela do Collor. Se você parar, ele rouba,
né? Então, assim, se você parar, por isso que a gente fala muito da aposentadoria. A pessoa que aposenta, ela deixa muitas vezes de se tornar ativa nas suas atividades cognitivas. Ela deixa de checar calendário, ela deixa de ter aqueles compromissos diários. E com isso, ela começa, entre aspas, a atrofiar, ou seja, ela vai diminuindo o ritmo de pensamento, ela vai diminuindo questão de temporalidade, tempo e espaço. Então, por isso que mesmo aposentando, a gente tem que ter uma função, seja ela Fazer um voluntária, tricô, fazer um crochê, a gosto qualquer do coisa. freguês. Quer Ser fazer faculdade, síndico vai de um fazer. prédio, como Quer meu pai estudar foi nova língua, vai síndico. fazer. Quer fazer voluntário, vai fazer. Quer fazer. Porque o que eu sempre falo assim, não adianta eu falar assim, vai fazer artesanato para uma senhora que nunca gostou de fazer trabalho manual. Meu pai foi síndico do prédio dele lá até outro dia para trás aqui. Acho que uns 20 anos ele foi síndico. Depois que ele aposentou, ele foi síndico, entendeu? Então ele ocupava a cabeça dele e a minha, porque eu tinha que fazer as planilhas no Excel para ele. Exato. Entendeu? Então, assim, é isso. É importante a utilidade. Então, assim, também não é ir lá fazer. Eu me lembro uma vez a minha avó já faleceu, mas assim, ela foi aprender a fazer biscuit. E aí ela começou a fazer cestinhas de flores. E aí ela começou a fazer, dava para um, dava para outra. Chegou uma hora que ela não aguentava mais fazer, porque ela não tinha função. Então, E é o que eu ninguém sempre mais queria receber a cestinha de flor, né? Que todo mundo e já ninguém tinha. queria mais receber. Então, assim, é igual eu falo para os meus pacientes, para as famílias, igual, ela gosta de bordar, ela gosta de fazer crochê. Então, dá um motivo para ela fazer. Tipo, ela vai bordar as toalhinhas porque o neto vai levar na escola na hora do lanche. Porque vai dar para mim de presente. Igual, vai dar para a doutora Daiane. E eles chegam lá com tapete, com tal. Então, assim, tem que ter um porquê você está fazendo, porque senão você não tem utilidade daquilo. Então acaba desmotivando. A Então, minha isso precisa avó, ser falada. Daiane, viveu até os 99 anos e 9 meses. E ela fazia, Privilégio. e ela fazia crochê, fazia os biquinhos de crochê nos panos de prato. Isso, A muitos família deles inteira. fazem. O que mais geriatra ganha é pano de prato, é tapete, porque elas fazem mesmo, e eu ganho muito mesmo, e é isso, mas é você se manter útil naquilo que te faz bem também, porque, de novo, não adianta eu começar a te dar funções das quais você nunca fez ou não se interessa. E tem mais Não. um detalhe: o que acontece muito com o idoso, aí o diabético é muito pior do que o idoso que não tem diabetes, por exemplo, é a questão da visão, né? Então, às vezes, ele até quer fazer mais alguma coisa, só que ele vai perdendo a visão. E aí vai ficando muito difícil para ele. É aí que, às vezes, as coisas pioram muito. Qual tipo de diabetes está mais ligado ao desenvolvimento de Alzheimer? Diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional? O que você pode me falar? Bom, quem teve diabetes gestacional pode desenvolver diabetes tipo 2. Então, vamos falar de diabetes tipo 1 e tipo 2, são os principais Tipo tipos. 2. Tipo 2. Uhum. E por Sendo, quê? na verdade, assim, os dois podem ocasionar, né? Tá. O tipo 2, por que eu falo que o tipo 2 é o mais comum? Porque ele vem com envelhecimento, Tá. normalmente, né? O tipo 2 é difícil você fazer o diagnóstico do diabetes tipo 2 num paciente muito jovem. Normalmente é o tipo 1, Sim. né? Então, assim, os dois vão ocasionar uma coisa que se chama microangiopatia. Explica isso para a gente. Microangiopatia. A microangiopatia é como se você tivesse pequenos AVCs durante a vida. Todos nós teremos. Se eu pegar um cérebro de vários idosos e colocar uma ressonância para vocês verem, assim, se fossem vários, todos nós teremos, tá? Agora, a questão é que o paciente com diabetes, ele tem mais alterações na coagulação, na pressão sanguínea, na inflamação, nas paredes dos vasos, na questão nefrológica, né, dos rins. Então, assim, isso faz com que predisponha que ele tenha muito mais frequente,
do que uma pessoa que não é diabética. Então, ele Tá? pode ter mais casos, mais vezes, esse tipo Mais de... vezes, exatamente. Então, é isso que eu ia chegar. Então, o que que acontece? Eu falo assim, o nosso cérebro, ele é feito de rodovias, entre aspas, né? Então, os vasos, eles estão lá, jogando sangue, eles estão indo os carros lá para alimentar os nossos neurônios. O que que essa microangiopatia faz? É como se fosse lá e bloqueasse aquela estrada. Então, fecha. E uma vez que fecha aquele vaso, e são pequenos na maioria das vezes, você bloqueia a nutrição do neurônio. Você bloqueando a nutrição do neurônio, você mata ele. E E você ele... matando ele, você deixa de ter uma parte. Então, Uhum. assim, o que acontece é que o diabético, assim como ele tem uma chance maior de ter infarto, ele tem mais uma chance maior de ter AVC e essas microangiopatias, tá? Porque eu sempre falo assim, lembre-se sempre que nós somos um sistema circulatório fechado, né? Porque às vezes ela fala, é o coração. E o que a cabeça tem a ver com o coração? Tudo, porque Tudo. ele fica Pé. circulando, O né? pé também tem tudo a ver. Pé também tem tudo a ver, o pé diabético, exato. Uhum. Então, assim, é um sistema fechado. Então, do mesmo jeito que você tem problema na sua artéria do pé, você vai ter na sua artéria da cabeça, Uhum. né? Você vai ter no seu coração, você vai ter no seu rim. Então, a questão do diabetes maior é essa. Aí entra a questão da inflamação, porque você não consegue pôr a glicose dentro da célula, o açúcar, a gente sabe que ele é inflamatório, então ele inflama mais, consequentemente ele deixa, né, a questão do neurônio mais inflamada. Então, isso vai vindo, entre aspas, num efeito cascata. Por isso que o diabético, eu sempre falo assim, muitas vezes o paciente, quando ele faz o diagnóstico, ele não tem ideia do final da vida dele. Ninguém Uhum. tem, mas assim, o diabético tem uma coisa que é previsível para Sim. nós que lidamos com esse público, né? E ele Mas, pode conseguir minimizar esses prejuízos que ele pode ter durante a vida, não é isso? exatamente. Mas às vezes ele só vai perceber isso lá na frente, quando começa a dar as complicações. Uhum. Exatamente. Quando a gente fala de pessoas com diabetes tipo 2, é muito claro isso, porque quem tem diabetes tipo 1, ela sabe que se ela não se cuidar, ela vai ter consequências rápidas e que podem acometer com complicações rápidas. Mas quando a É gente fala... porque o tipo 1, na verdade, sabe o que eu vejo, Mônica? O tipo 1 começa muito jovem e abre um quadro muito escarrado, muito grande, assim, Sim, e traumático, na maioria das vezes, né? sim. Então, aí a pessoa já vem mais escolada, porque foi muito traumático. O tipo 2, habitualmente, é aquele que vem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sobe aqui, Ah, não, sobe ali. eu gastei tanto em chopp, tanto em picanha para desenvolver esse abdômen desse tamanho e tal. Para que eu vou, né? Tanto investimento, para que eu vou parar com isso? Isso. E aí, e mais do que isso, né? Eu falo tipo 2, ele é aquele assim. Ah, eu vou comer, mas aí não chega no fim de semana, na véspera sei lá, vou fazer exame na segunda-feira, que é o mais comum que o pessoal Ah, faz. sim, só come Ah, eu grama. vou fazer regime. Então ele se auto-engana. Ele não conhece o exame dedo duro, que a gente chama de hemoglobina glicada, né? Então, eu ia chegar nisso. Aí ele acha que ele vai enganar o médico, entende? A Aham. enfermeira, a farmacêutica. Só que aí a gente pega a insulina dele, a glicada dele, e a gente fala assim: ó, não adianta você fazer regime, né? Mas eu vejo que ainda existe uma questão chamada negação muito grande, né? A Então, aceitação da condição é muito complicada. E essa aceitação da condição leva a não adesão ao tratamento. Muitas vezes eu vejo assim, só te cortando um pouquinho, mas assim, eu vejo pessoas que, tenho diabetes tipo 2, pô, não tem problema, não tenho, não sinto nada, não tinha nada, o médico falou que eu tenho. Aí prescreve lá uma glibenclamida, uma gliclazida, alguma coisa assim que vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina, né? E a pessoa, o médico prescreve tomar antes do café da manhã, por exemplo. A pessoa vai, usa antes do café da manhã, mas o próprio médico, às vezes, não pergunta qual que é o hábito dessa pessoa. E essa é, pessoa vai trabalhar,
vai tomar café no trabalho. Então, ela pega um ônibus, demora 1, 2, 3 horas, sei lá quantas horas para chegar para tomar o café no trabalho. Mas tomou medicação em casa. E ela começa a passar mal, tendo hipoglicemia. E ela, poxa, eu vou parar com esse remédio, porque esse remédio não faz bem para mim. Então, é o que a gente chama de, como farmacêutica, eu chamo de uso racional do medicamento. E é por isso que a gente tem que ter educação, né? É importante a educação nessa parte. E eu vejo assim, né? É aquilo que nós estávamos conversando rapidamente de manhã, né? Que eu vejo assim, a questão do público, né? E a questão da abordagem do médico também, né? É necessário. Eu sei, eu não vou entrar aqui nas questões de operadora de saúde, de SUS, de monetária do médico, etc., né? Mas eu vejo, eu trabalhei no SUS um certo tempo da vida. E eu me lembro quando eu cheguei na UBS, que eu fui escalada na época, eu via muita coisa errada e muita iatrogenia por conta disso. Iatrogenia, as pessoas aqui não vão entender. Explica para elas aí. Iatrogenia é como se fosse um erro médico sem que necessariamente ele estivesse errando. Okay. Então, assim, ele comete um erro tentando acertar, mas, na verdade, ele está causando mais dano do que benefício para o paciente. Vou dar um exemplo para ficar claro, que eu sempre uso para os alunos. Então, você tem pressão alta, eu vou lá e te dou amlodipina. A amlodipina é um tipo de remédio que o efeito colateral dele é dar inchaço nos tornozelos. Aí você chega e fala assim, doutora, tá inchando os meus tornozelos. Ao invés de eu olhar o que você está tomando, eu falo, é problema de circulação. Eu vou lá e te dou, sei lá, um Diosmin, Becastem, algum remédio para circulação. Aí cai a sua pressão. Aí cai a sua pressão, você chega falando que você tá com tontura. Aí o que o médico faz? Fala, você tá com labirintite. Aí dá uma medicação para labirintite. Aí você começa a tremer, no fim você está tomando remédio para Parkinson e no fim das contas era só o remédio da pressão lá atrás que estava errado e não foi visto. Posso te fazer uma pergunta? É o que a gente chama de iatrogenia. Eu posso fazer uma pergunta em questão com essa iatrogenia? Uma revisão medicamentosa com o farmacêutico seria adequada num paciente assim? Sim. O geriatra, na formação do geriatra, acho que a primeira coisa que o geriatra pergunta sempre assim, o que você está tomando? Porque a formação do geriatra, ele é um médico que ele olha o paciente como um todo, então não existe geriatra, ou se você for um geriatra e ele não fizer isso, então ele não é formado. Eu sempre falo isso para os meus alunos, existem coisas que são muito básicas e a questão da medicação, do uso da medicação é muito ligada à geriatria, que eu falo que a geriatria, o geriatra, ele é o maestro da orquestra. Os outros especialistas são importantes, ninguém está tirando o lugar de ninguém e nem a importância de ninguém, mas o geriatra, ele rege essa orquestra de especialistas. Por quê? Porque exatamente isso. Você vai no cardio, o cardio olha só o coração. Você vai no pneu, o pneu só o pulmão. Você vai no hepato. Chega uma hora, que é o que acontece muito comigo, que o paciente está tomando um monte de remédio, não sabe por quê, nem como, e muitas vezes está tomando em duplicidade. Aí, também, está tomando tudo na mesma hora, e aí é um samba do crioulo doido. Isso. Então, assim, a revisão farmacêutica é excelente. Houve casos, existem casos meus de pacientes que são acompanhados em domicílios, que eu tenho uma farmacêutica de referência aqui, do consultório, que eu indico para orientar essa família, separar esses remédios. Ela faz visita semanal para ver como que está tudo, né? Porque realmente é necessário, e a gente vê muito isso no idoso, que muitas vezes o problema maior do idoso não é o remédio, é o tomar o remédio. Às vezes, se ele tomar o remédio certinho, ele melhora, mas ele precisa tomar. Eu tive ou às isso vezes ele não toma, ele toma demais. Então, eu tive isso em casa agora, tem 2 meses. Meu pai toma todas as medicações. Meu pai, ele é hipertenso, tem várias coisas, além do câncer de próstata, e ele toma todas as medicações, tomava, né?
no mesmo horário. E eu não morava aqui, eu falava, pai, tá errado. Pai, tá errado. Não, tá errado não. Se eu não tomar agora, eu vou esquecer. E não tem muito disso do idoso. Se eu não tomar tudo junto, eu vou esquecer, né? E assim, aí eu consegui pegar uma colega farmacêutica para fazer essa divisão. Ah, como a vida dele melhorou, meu Deus do céu. Colocar os... Aí ele aceitou os horários, aí ele mudou de vida, ele ficou bem, entendeu? Então ele parou de passar mal. Mas É, assim, então, assim, acontece muito, muito isso no idoso. Então, eu acho que é fantástico. Quem tem o privilégio de ter um farmacêutico para acompanhar é sensacional. Daiane, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tem muitas, a gente vê aí hoje, eu vejo, né, tem medicamentos para diabetes, que são usados para diabetes tipo 2 orais, que estão, como é que fala? Reduzindo, diminuindo o desenvolvimento de Alzheimer, é isso que eu posso falar? Tá certo? Sim, na verdade, você não usa nenhum antidiabético para Alzheimer, tá? Sim. Então, isso daí não existe nenhum protocolo, nada, nem nacional, nem internacional, nada, tá? O que acontece, de novo, é que você usando a medicação correta, você está prevenindo o fator de risco. Então, você tratando diabetes direitinho, você está prevenindo inflamação, microangiopatia, né? Todas essas situações que vão te levar ao Alzheimer, à Sim. demência. Então, na verdade, não adianta sair tomando remédio para diabetes achando que você vai prevenir. Não vai. Na verdade, o que acontece é que você previne outros fatores e com isso você acaba prevenindo o Alzheimer. Me ocorreu uma coisa agora aqui, que eu vejo muito pessoal tomando metformina, principalmente nesses nutrólogos, essas coisas do tipo, para uma coisa que o pessoal pouco conhece, que para nós é muito comum, mas o público em geral pouco conhece, que se chama síndrome metabólica. Uhum. Assim, primeiro, o que que é síndrome? Síndrome é um conjunto de 3 ou mais sinais e sintomas de uma doença. Então, quando você fala, o paciente tem síndrome de Down, por exemplo, ele tem o narizinho achatado, ele tem a largura aumentada das sobrancelhas, ele tem a orelhinha baixa. Isso é uma síndrome. Ele tem 3 sintomas, fora todas as outras que a gente sabe. Uhum. Então, a síndrome metabólica, no caso, o que que é? Aumento da gordura visceral, que é aquela gordura da barriga, né? Sim. É resistência à insulina, Sim. ou seja, você não é diabético, mas você tem uma forte tendência a ter diabetes, porque você tem um aumento da sua insulina, você tem outras alterações, você tem distúrbio de lípides, então, seja do triglicérides, seja do colesterol, né? E outros fatores mais. Então, por que eu estou falando da síndrome metabólica? Porque muitas vezes ou na grande maioria do público, o público fala assim: eu fui no médico e ele falou que eu estou pré-diabético. Hum. Na verdade, você já está na síndrome metabólica. HDL Então, baixo, LDL alto, isso. colesterol total alto, a Isso. glicemia já está. Então, o que acontece? Você começa a tomar metformina, por exemplo, não é porque para você não ter diabetes, é porque o seu pâncreas já não está funcionando direitinho e já está tendo uma dificuldade da glicose entrar na célula. Então, Uhum. e aí por isso que você acaba, entre aspas, prevenindo o Alzheimer, porque você está tratando uma síndrome que pode te levar a ficar diabético, que pode te acarretar a demência no final. Então, de novo, é uma cascata de sintomas e doenças que vão aparecendo que vai culminar na demência. Eu já vi muitos estudos, muitas coisas falando que o Alzheimer é o diabetes tipo 3. O Ele que é você me fala disso? considerado. O que você me fala disso? Ele é considerado tipo 3 exatamente por isso, porque ele é uma síndrome, ele já não é mais um sinal e um sintoma, por Hum? isso que a gente chama de síndrome demencial, porque o Tá. diabetes hoje, ele não é só a glicemia acima de 126, concorda? Não. Sim. Né? Então, a mesma coisa é o diagnóstico do Alzheimer. Outra coisa, a gente tem descoberto a importância da microbiota intestinal. Sim.
Então, nós temos descoberto a produção de serotonina, de toxina, de outras situações na microbiota que está mudando o nosso olhar perante a saúde neurológica, principalmente, né? E a gente sabe também que essas questões metabólicas estão diretamente relacionadas. Então, chamá-lo de diabetes tipo 3 é isso daí. Até porque uma das coisas que talvez mais liga o diabetes para ele ser chamado por diabetes é a questão da inflamação. O açúcar, ele é muito inflamatório. Sim. Eu não estou aqui para falar que você não precisa mais comer açúcar, porque nem eu faço isso. A nossa cultura não é. Se você conseguir viver sem açúcar, nossa, que bom para você, que vou tirar o chapéu, mas não é o comum, né? Tudo tem um pouquinho de açúcar. Então, assim, a questão é, assim como o sódio em excesso, ele aumenta a nossa pressão, ele dispõe... O açúcar também. Então, assim, A gente existem... tem que lembrar para as pessoas que o açúcar não é só o açúcar que põe no cafezinho, que põe no suco, que está no refrigerante. A batata, o angu, a polenta, né, que a gente fala de angu aqui em Minas, mas a polenta, o macarrão, É o carboidrato em o geral, tudo que tem carboidrato em geral, carboidrato. ele é o açúcar. É porque as pessoas A não própria entendem. cerveja. Sim, é porque as pessoas falam assim: descobri que eu tenho diabetes, então eu cortei todo o açúcar do meu cafezinho e cortei o refrigerante na hora do almoço. Agora eu tomo um copo de suco de laranja natural na hora do almoço. Só que É o que mais sobe a glicemia. é uma bomba relógio, que mais exatamente. Porque um copo, mas porque fruta relata saudável, é saúde, né? Mas a fruta tem o açúcar dela também, as pessoas não entendem isso. Né? Então, E aí entra naquela coisa do índice glicêmico, né? Que aí é uma coisa mais profunda também, que a eu população estou também fazendo nutrição, então eu já estou. porque assim, a batata doce, por exemplo, porque todo regime tem batata doce, por exemplo. Porque a batata doce, ela libera o açúcar devagar. Então, você ingere, mas ela se mantém. Então, você não faz o pico. E é um exemplo clássico, assim, você vai numa churrascaria e come carne. Vê se você fica com fome o resto do dia. Você não fica normalmente, Não fica, porque... mas vai virar glicose. Daqui Não, vai virar, mas o que eu quero dizer assim... 4, 6 horas tem uma coisa, vai dar um impacto. mas o que eu quero dizer da churrascaria é assim, você tem que digerir a proteína e tal. Agora vai num restaurante italiano e come uma macarronada. 2, 3 horas depois, você vai estar com fome de novo. Por quê? Porque você faz um alto pico de glicemia, então o seu organismo solta muita insulina, aí digere todo esse açúcar, e aí depois vai excreta. E aí por isso que você fica com fome. Aí o cérebro fala assim: você está sem energia, tem que comer mais um pouquinho. Exatamente. Então, que é diferente, por exemplo, quando você de manhã bate um suco, uma vitamina, que você coloca, por exemplo, aveia, chia, essas coisas, linhaça, você pode perceber que você não vai sentir tanta fome. Você consegue manter um limiar maior. Né? O seu cérebro... Se você conseguir ter uma quantidade de coisas que você ingere de manhã, mas não exagerar, vamos falar assim. Não exagerado, não exagerado. Coisas saudáveis que você pode ingerir de manhã, no café da manhã, que vai te manter com uma fome regulada até na hora do almoço, para você se alimentar novamente, depois você ter essa fome regulada, seria o ideal. Seria isso que você está falando? Sim, com certeza. Com certeza. Né? Então é isso. Então, por isso que é chamado provavelmente de diabetes tipo 3. Eu acho que ele logo vai entrar em uso esse termo, porque já está sendo muito difundido. Uhum. Até porque a inflamação, que é o inflammation, né? Muita gente fala inflammation é o termo em inglês de inflamação, né? Então, assim, a inflamação ela está sendo muito estudada. E cada vez mais a gente está descobrindo, né, que o organismo inflamado e tal, está na moda falar sobre isso, mas ela tem um componente muito importante no desenvolvimento da doença. E de outras complicações que vêm junto com, não só né, com a glicose alta eu falo, ela é oxidante, né,
ela vai oxidar todas as células do nosso corpo. Quando eu tive farmácia especializada em diabetes, tinha um cliente que falava comigo assim, diabetes é igual cupim, ele te come de dentro para fora. E é exatamente isso, gostei. É E isso a que eu tô gente... falando. O paciente Não, diabético exatamente. tipo 2, ele não vê o final. Não. Né? É isso que eu falo sempre. Quem faz o diagnóstico e não leva muito a sério e tal, não tem ideia do final da vida, como vai ser, né? Não. Das amputações, igual eu tenho um Perda de caso. visão, ir para a máquina de hemodiálise, ou então ter um AVC e ficar dependente, né? As pessoas não veem isso. Não vem. Realmente não Então, vê. e tem razão, é um cupim mesmo. É um É um cupim cupim. mesmo. Realmente, Outra coisa que eu sempre falo assim, diabetes não mata ninguém. O que mata são as comorbidades as complicações. as comorbidades que vêm juntas, as complicações que vêm. Hoje todo mundo conhece que comorbidade, depois da Covid, todo mundo sabe comorbidade, o que significa, né? É verdade, serviu para alguma coisa. Então, depois da Covid, a comorbidade, todo mundo está entendendo. Mas é o brinde que vem junto com o diabetes, É é o isso? brinde que vem junto. Exatamente. Por exemplo, igual nós estamos falando da inflamação e do diabetes, do cupim, mas assim, no Alzheimer, chega um momento que o paciente, normalmente na fase moderada, tá? De moderado para avançado, que o paciente, ele come bem, mas ele não engorda. E isso para nós é muito ruim. Nós que eu falo família. Por que eu falo que é ruim? Só fazendo um parêntese para eu voltar no raciocínio. Porque nós somos uma cultura latina. A nossa cultura é em volta da mesa. Então, se a gente está feliz, a gente come. Se a gente ganha alguma coisa, a gente faz uma festa. E se a Se a gente gente come, a está gente triste, a gente engorda. come. Se a gente faz uma reunião, a gente se preocupa com o que vai servir. Se a gente vai num velório, a gente se preocupa com café e etc. Então, se você fizer um exercício com todo mundo que está aqui e não está, as melhores e maiores lembranças serão em volta de uma mesa. Será em volta de um jantar, de um almoço, de uma ceia de Natal, etc. Então, isso para o latino é muito aflitivo. Às vezes, você está vendo que o paciente ele está com complicações muito graves, mas o problema da família é que ele não está comendo. O resto é resto, né? Então, isso é uma coisa que é legal trazer essa concepção, por quê? Porque no Alzheimer chega um momento que o paciente ele come, mas ele não engorda. Ele come bastante, mas ele consome. E ele começa, inclusive, a emagrecer. E aí você dosa o PCR dele. O PCR é uma proteína que a gente vê nível de inflamação no nosso organismo. Normalmente, a PCR dele não vai estar assim alterada como numa inflamação grave, numa infecção bacteriana, nada. Só que ela também não vai estar normal. Ela vai estar ali meia borderline, ou seja, no meio do caminho. Isso quer dizer o quê? Que chega um momento que a doença por si só é tão inflamatória que ela mesma consome o paciente. E tem também o descontrole glicêmico, né? Quando a pessoa tem diabetes, está com descontrole glicêmico, ela não consegue usar essa glicose que está no organismo como energia, que vai para dentro da célula, para ser usada como energia, ela começa a consumir as células de gordura. E essa pessoa, mesmo comendo as mesmas coisas, ela perde peso. Exato. Então tem esse outro lado da moeda aí também que você não falou, não mencionou. Mas esse que você está dizendo, eu nem mencionei porque eu não considerei nem o paciente diabético, eu considero todos os pacientes, sabe? No diabético é pior ainda. Pior ainda, exatamente. Muito pior. O paciente diabético, tudo que eu estou falando, você potencializa, né? Porque o paciente diabético realmente... E outra, tem uma coisa da glicemia do paciente com demência diabético que é muito que a família às vezes não entende. Você explica, mas a família tem uma dificuldade para entender. Depois de um certo tempo da doença que ela capta o que você falou. Que é assim, o paciente, normalmente o idoso em geral, isso eu não estou falando com demência, o idoso em geral, ele tem uma tendência a ter mais infecções de urina e pneumonia do que as pessoas normais, porque isso é envelhecimento do sistema imunológico. Ponto. Tá. Eu não estou considerando nenhuma outras das doenças dele. O próprio envelhecimento do nosso organismo é o suficiente para a gente ter mais infecção de urina e pneumonia.
O paciente que é diabético, normalmente, quando ele tem uma infecção... E tem mais um detalhe. No idoso, normalmente ele não mostra sintomas. Quando ele vai ter sintoma, a coisa já está grave e é assim para ele ir para a UTI. Então, o primeiro sintoma mais comum do idoso, possivelmente, é a questão da mudança de comportamento. Normalmente ele fica apático demais, fica caído demais, e aí você vai ver alguma coisa. Aí todo mundo acha que é depressão, né? Pode ir atrás. Eu sempre falo assim: colhe uma urina e um hemograma, porque a chance de ser infecção é enorme. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: paciente que é diabético tem alteração da glicemia. Então, a família começa a ver a glicemia alterada, começa a ver a glicose dele aumentando, acha que é problema na medicação e não percebe que é um quadro infeccioso. E quando vai perceber, já está adiantado, o paciente já está entrando em sepse, que é a infecção generalizada que a gente fala. Então, isso é uma dica que tem que ficar bem claro, que quando um paciente está, por exemplo, com uma infecção grave, a glicemia dele vai estar alterada mesmo, vai estar alta mesmo. Muitas vezes, mesmo aquele paciente que não é insulino dependente, vai ter que usar insulina por um tempo, até as coisas... Desintoxicar, para diminuir essa inflamação. Isso, exatamente. Não, até porque, para quem não sabe, ou a grande maioria das pessoas não devem saber, muitas vezes, quando você é internado, dependendo do caso, você tira todos os remédios de diabetes e passa tudo para insulina. Aí a família se desespera. E por que o médico faz isso? Porque é mais fácil controlar a glicemia intra-hospitalar. Então, eu vou te falar mais uma coisa. Insulina é uma medicação para diabetes mais antiga. Ela tem menos efeito colateral e ela tem o melhor controle glicêmico. Então, assim, pode ser Exatamente, é usada por isso. temporariamente. Então, as pessoas têm que saber disso. Né? Porque chega no hospital, aí liga no consultório desesperado, porque o médico tirou o remédio, porque não sei... É normal, porque para o médico conseguir controlar o quadro todo, ele vai precisar controlar a glicemia. E qual que é a melhor forma de controlar a glicemia? Com a insulina. Concordo plenamente, 100%. Mas é isso aí. Agora, me fala uma coisa, eu vou fazer a pergunta que eu queria falar e não fiz ainda. Eu estou com 55 anos. Quando eu preciso procurar um geriatra, que eu não tenho um geriatra de confiança ainda? Ah, não, você está perdendo tempo, então. Ó, assim, habitualmente, as pessoas vão no geriatra a partir dos 40 e poucos anos, porque é a hora que está envelhecendo mesmo, e acho que é a hora que o nosso organismo dá aquele tranco mesmo do envelhecimento, né? Se o organismo não dá, a cabeça dá, né? Aquela assim, nossa, tô com 40 e tal. Mas assim, em tese, a gente procuraria o geriatra em torno dos 30 anos, em tese. Óbvio que não faz isso. Há muito tempo. A maioria das pessoas não fazem isso. Eu tenho pacientes menos de 30 anos, mas que vão por outros quadros, porque para você ser geriatra, você estuda 2 anos de clínica. Então, você termina a faculdade de medicina, faz residência de clínica médica, que ou seja, saúde do adulto, não cirurgião, e depois você presta geriatria e faz mais 2 anos de geriatria. Então, são 4 anos de formação. Então, assim, aos 27 anos e meio, a gente atinge o nosso ápice de evolução. O que é isso? É quando a gente atinge o nosso ápice muscular e de corpo. Então, é quando a gente, entre aspas, termina o nosso desenvolvimento lá do infantil, tá? Do bebê, a gente atinge o nosso ápice. Daí em diante, a gente vai descer essa espiral. Então, a gente vem numa espiral positiva e depois vem na espiral negativa. O que acontece é que com cada década aumenta-se um pouco a velocidade. Por isso que cada década a gente sente mais. Né? Até chegar nos 30, a gente vai lindo, belo e formoso. Opa! Aí chega nos 35, você sente um pouco, chega nos 40, você já sente mais. A mulher mais ainda. Chega nos 50, então o bicho pega. No climatério, aí chega nos 60, piorou e assim vai. Então, a questão é que, em tese, seria assim, porque o geriatra, ele é especialista em
envelhecimento. O médico que se especializou em idosos e no envelhecimento, e hoje, como a gente diz até na longe... Mas acho que devia mudar essa nomenclatura. O geriatra não podia ser médico de idoso, tinha que ser um médico especialista em envelhecimento. Eu também acho. Desde quando Nós a gente estamos numa nasce, a gente campanha sobre entendeu? isso. Nós estamos numa campanha sobre isso, porque é muito interessante. Esse ano eu fiz uma mentoria e o que a gente percebeu? São só geriatras do Brasil inteiro, com uma grande geriatra de São Paulo, doutora Luíse. E assim, existe hoje um gap na formação do médico. Isso não só do geriatra, mas do geriatra especificamente, mas na formação do médico em geral. Por quê? Porque a medicina hoje, ela é baseada em doença, ela não é baseada em saúde. Em prevenção. E prevenção. Só que, exatamente, eu ia chegar nisso. Nós estamos vivendo uma era de pessoas extremamente conectadas e a informação muito rápida. É diferente da época que você tinha que esperar a Barça chegar para você renovar o conhecimento, que passava na sua casa, que se desse tudo certo, seu pai tivesse dinheiro, você ia comprar e tal. Ou você ia na biblioteca da faculdade, pegar aqueles livros grossos e emprestar e lá. Hoje, nós temos tudo na palma da nossa mão. E com isso, a gente também... Aí a gente entra numa questão até de sociologia. A geriatria, ela caminha muito com a sociologia, porque é falar da evolução humana e da nossa evolução como sociedade. Então, o que acontece? A gente deixou de morrer por doenças infecciosas. A medicina era baseada em doenças infecciosas, se morria por pneumonia, por infecção. O idoso morre, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós morríamos por varicela, que é a catapora, nós morríamos poliomielite. Quantos que não ficaram sequelados de poliomielite? Quando veio a era do antibiótico, das vacinas e tudo, a evolução da UTI, que não existia, da unidade de terapia intensiva, tudo que a gente conseguiu desenvolver de modernidade na questão de terapia intensiva e tudo, fez com que nós vivêssemos mais. Associado a isso, nós vivemos mais também, por quê? Porque nós saímos da zona rural e nós fizemos um êxodo rural, nós viemos para a cidade. Então, hoje tem pouca gente morando no campo e muita gente morando na cidade. Quando a gente veio para a cidade, o que a gente passou a ter? Água encanada, tratada, esgoto tratado, acesso à saúde, porque você nascia no sítio, assim, lembra? Ia todo mundo fazer o registro num dia só. Então, tinha todo mundo a mesma idade, ninguém tinha a mesma idade, né? Aproveitava quando ia na cidade, ia no cartório. A legislação mudou. Então, tudo isso fez com que nós vivêssemos mais e melhor. E aí, nós passamos a deixar de morrer por doenças infecciosas e passamos a morrer de doenças crônico-degenerativas, que aí entra o diabetes, o Alzheimer, a pressão alta, eventos cardiovasculares, e aí vai. Exatamente. Bem legal. Assim, para a gente finalizar aqui, para a gente não aumentar mais o tempo, o que você acha da gente passar aqui? Natal está chegando, né? A Chevrolet fez um grande... sensacional. Vai ganhar o Oscar Vai ganhar o Oscar, merece. E eu queria compartilhar, eu acho que você também queria compartilhar junto comigo, né? O que eu queria dizer, gente, é assim, que fique muito claro que você não está sozinho. Embora que seja um canal de diabetes, todo mundo está lidando com idoso na família. Seja pais, sejam avós, sejam tios. Eu tenho visto muito aqueles tios que não casaram, que não tiveram filhos, sobrinhos estão tendo que socorrer. Eu penso que esse comercial que nós vamos passar, ele traz muita reflexão, não é só sobre amor, não é só sobre lembrança, é sobre a sociedade atual. E para a gente entender que o envelhecimento traz seus benefícios, porque a gente está vivendo mais, melhor, conquistando mais coisas, mas ele também traz suas consequências. Então, a demência ainda é uma dessas doenças, e que a gente não está sozinho. A gente vive uma sociedade cristã ainda, independente de ser católico, evangélico, adventista.
Então, a gente tem muito aquilo de que a gente tem que cuidar de pai e mãe, mas eu falo assim, antigamente nós tínhamos 5 irmãos, 6 irmãos, 10 irmãos, dividíamos os cuidados e mesmo assim já é difícil. Agora nós estamos vivendo uma sociedade que são 2 filhos, 3 filhos. A minha Quando geração, tem filhos, né? eu vou chegar nessa. A minha geração, que eu estou fazendo 40 já, em fevereiro, é a geração do filho único, ou daquele que não teve filho, ou que está optando por não ter. Então, é uma reflexão que eu trago, que assim, antes nós fomos educados que nós teríamos que dar tudo para os nossos filhos, e depois eles cuidariam de nós. E hoje, a gente já não está vivendo mais isso. O nosso sistema de saúde e a nossa previdência social não tem condições para suportar tamanha população idosa. Quando eu comecei a dar aula lá em 2011, eu sempre falava assim: olha, segundo o IBGE, em 2025, o Brasil será o 6º país mais idoso em número populacional do mundo. Isso parecia super distante, realmente era mais de 10 anos. 2025 está aí, batendo na nossa porta. E a gente não tem política para isso. Prova é que quando você tem um idoso no hospital, às vezes ele acaba morrendo no hospital, mas ele não consegue uma vaga numa instituição de longa permanência, que são as casas de repouso ou os asilos. Então, o que eu queria deixar aqui é assim: o cuidador ele se cansa, o cuidador ele merece ser cuidado, o cuidador ele precisa de ajuda, mas o cuidador ele precisa ter a humildade de pedir ajuda, porque também o cuidador ele acha que ele faz tudo, que ele vai dar conta, que ele vai abraçar o mundo e ninguém é super-homem nem super-mulher. E não é incomum o cuidador adoecer e às vezes ir primeiro do que o próprio paciente. Então, saiba pedir ajuda os familiares que cuidam, os que não cuidam, não ligue só para, você está precisando de alguma coisa? Vai lá e faça por ele, dê um tempo de descanso e, principalmente, quando for institucionalizar alguém, hoje eu coloquei até 2 reels sobre isso no meu Instagram, não julgue. Às vezes, no passado, o asilo era um abandono. Hoje, às vezes, a casa de repouso é um pedido de socorro para quem está do outro lado. A gente não sabe cuidar direito, às vezes o paciente é totalmente dependente, é pesado, e é um idoso cuidando de outro idoso. E assim, cuidador é caro, muda a privacidade da casa, fora roubos, etc. e tal, que todo mundo está sujeito. Então, de novo, antes de julgar, analise e, se possível, ajude. Se não puder, ficar quieto, né? Mas cuide de quem cuida também. Eu acho que esse Todo mundo precisa de cuidado. E que precisa ser muito falada e que pouca gente fala, porque é como se fosse uma obrigação sem ver as dores do outro. É como a mãe. Eu falo que quando a gente é mãe, a gente tem que passar por tudo, mas a mãe cansa, a mãe chora, a mãe tem medo, a mãe é insegura, a mãe tem que sair de casa e deixar com a babá e acreditar que vai dar tudo certo. O cuidador é a mesma coisa. O médico também fica doente. O médico também. A gente vai parar para pensar, o médico também fica doente. O médico também vira paciente. Então, tá tudo junto e misturado. Exato. Posso pôr o vídeo aqui? Vou ver se eu consigo colocar. Vamos ver. Espera aí. Over there. Grams? Well, we got you a present. We hope you like it. Come on. How is she? Good days and bad hours, but the love is always there. More bad days than good? There's some days when she doesn't even recognize me. I'm so sorry, Daddy.
day, a good day. Hang on a second. You'll need these, Tracy. Yes, Mom. And don't be too long. Okay, yeah. Okay. Ready? Yeah. Right. Yeah. All right. Get your seatbelt on. Look at you. Woo! Yeah! Oh, my love. It's good to be together. Be careful. Watch your step. You got it? I do. You have it? All right. I have it. You've always been the clever one. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Let's go in. Ei, Daiane. Demais, né? Daiane, falei errado. Mas foi fantástico. Quem fez esse comercial merece o Oscar do ano. Ai, merece. Porque muito, muito bacana Eu mesmo. gostaria de pontuar, assim, que além desse, acho que já é o terceiro que sai sobre idosos, né? A Amazon também saiu um sobre relações, né, de amigas, também idosas. E também o John Travolta, de um cartão de crédito também americano, vestido de Papai Noel, e depois ele vai nos embalos de sábado à noite, ele volta a dançar, como ele dançou. E isso traz para a gente uma reflexão muito grande, que é o que a gente chama da revolução prateada. Né? Na geriatria já foi cunhado esse termo há um certo tempo atrás, principalmente aqui no Brasil, mas que eu acho que pode generalizar de uma certa maneira, que é a revolução prateada é a gente falar mais sobre o envelhecimento e entender que o envelhecimento ele é uma parte da nossa vida, ele não é melhor nem pior. Ele é uma parte da nossa vida. Quantas vezes você perde no físico, mas você fala assim, putz, queria ter a cabeça que eu tenho hoje com o meu corpo de 20, 30 anos, não é? Então, tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Então, a minha mãe fraturou uma o grande pulso. reflexão isso. A minha mãe fraturou o pulso, tirou a tala agora, segunda-feira, e eu falei assim, putz, grila, cabeça de 50 com corpinho de 80, porque ela tem 80. Tudo tem seu ônus e seu bônus, a vida é assim. Mas, assim, você vai ser minha convidada novamente ano que vem, 2024, nós vamos falar sobre envelhecimento. Vai ser um prazer, estarei aqui sempre, agradeço muito. Porque esse é um tema que a gente tem que abordar mais, porque as pessoas estão vivendo mais. E precisam viver melhor. Nós temos direito disso. O tempo de infância é pequeno, o tempo de adolescência e de adulto é pequeno, mas o tempo de envelhecimento, o tempo que a gente fica na Terra envelhecidos, como idosos, é muito maior. Então, a gente tem que aprender mais sobre isso. E deixar de olhar de forma pejorativa. Exatamente. A gente tem que olhar mais para as pessoas idosas, os 60 a mais. Ontem eu estava assistindo, como é que chama? Masterclass mais, né? Me falaram. Eu não vi, mas me falaram, e eu achei interessantíssimo a observação que fizeram do comentário. E tinha uma senhorinha de 86 anos. Minha mãe cozinha pra caramba. Minha mãe, você chega lá, em meia hora, ela faz um jantar sem ter nada, sem comprar nada. Ela faz o melhor jantar da vida. Falei, mãe, vou te inscrever.
Sim, não, e aí a pessoa que me comentou falou assim: não, você não sabe. Você assiste o MasterChef normal, tá todo mundo lá brigando, se Isso. degladiando, e não. Lá não, todo mundo se ajuda. Eu falei, porque já entendeu o sentido da vida, bem, Não, enquanto o outro se eles estão lá para matando. divertir. Eu falei com a mãe, eles estão lá para divertir. Eles não estão lá para competir com ninguém mais, não. Eles estão nem mais, não. Eles estão lá para divertir. Exatamente, foi exatamente isso. E sinalizando isso que você está dizendo, eu não sei se foi essa semana passada, eu até postei que agora saiu um selo das empresas age friendly, né? Então, assim, amigas do idoso, né? Empresas que contratam idosos para continuar trabalhando. E aí eu fiz até um questionamento no dia que eu postei. Eu falei, será que a gente precisa ter um selo para dizer que a gente valoriza alguém que saiba mais que a gente, né? Eu entendo todos os outros poréns, né, do comportamento, aí é um choque de gerações, a gente tem que se adequar. Mas será que realmente a gente precisa de um selo para uma coisa que já está visto aos olhos nus para a sociedade, mas a sociedade expandindo, escalando, né? Como dizem, escalando. Daiane, eu quero te convidar agora para fazer suas considerações finais. Pode ser? Claro. Eu quero agradecer você, principalmente, porque a gente se conheceu através de uma outra live com o Dr. Gustavo, que é fantástico. Eu Você sou fã chama ele para vir aqui, eu, ele e você. Nossa, vai ser fantástico, porque Uhum. assim, o Gustavo é sensacional, um dos maiores especialistas em Alzheimer do mundo, e de uma generosidade sem tamanha. Então, eu agradeço muito. Nós até ensaiamos um tempo, mas a correria me fez que viesse hoje. Então, até te peço perdão, né, pela agenda. Mas, assim, parabéns. De novo, eu acredito que educação salva vidas. Então, quanto mais a gente distribuir informação, mais pessoas serão salvas. E a gente sempre tem que olhar para aquela população que não tem o acesso, que a maioria de nós temos, né, da classe média, média alta, média baixa, que é um acesso a uma saúde de qualidade. Então, é uma população que precisa muito e ela quase não é vista, né? O SUS, apesar de lindo do Bill Gates ter até elogiado, ele não supre, né? A gente sabe disso, que ele é lindo no papel, mas ele não é lindo na prática, né? Então, e a informação, ela está aí para isso, para a gente tentar um pouco dar a mão a essas pessoas e até mesmo aqueles familiares que não têm também tamanho conhecimento, né? Então, de novo, eu acredito muito na educação, eu acredito muito mesmo, e que a gente dando as mãos, a gente pode fazer um mundo melhor. Então, basta a gente querer. Né? Eu falo um pouquinho, você mais um pouquinho, o outro mais um pouquinho, desde que sem ser fake news, né? Informações éticas, de ciência. Respaldadas pelas vida mundo real e pelas isso, exatamente. Falando aí, então... Exatamente, né? E sempre que for ao médico, sempre pesquise o médico, né? Pesquise informações. Hoje a gente está tendo aí muitas coisas ruins por aí, e muitas fake news também, muitos milagres prometidos, mas, gente, não existem milagres. Eu vou me corrigir. Milagres existem sim para quem tem fé. Eu tenho a minha fé, eu também já vi muitos dentro do hospital e fora dele, mas assim. O que eu quero dizer não é milagre de um dia para a noite você tá de um jeito e ficar de outro. Isso daí é ciência, isso daí é saúde, isso é uma vida. Então, cuidado com ofertas de vida fáceis e de ganhos rápidos. Né? Eu falo assim, nada na vida é fácil. Então, a saúde. O milagre existe. Eu falo, o milagre existe. Falando de diabetes, o milagre existe. Mas o milagre está dentro de você. Querer transformar a sua vida. Isso aí. Acho que é por aí. O milagre existe sim, mas está aí dentro de você. O milagre não está... Não pega milagre que está vindo aí de fora, não. O milagre está dentro de você. Você pode transformar a sua vida mudando os seus hábitos e adotando hábitos saudáveis. Então, é que eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu vou dar o exemplo, eu falo assim, olha, eu vou te ajudar. Eu escutei uma frase recentemente que eu achei sensacional,
que é assim, médico é o Waze, médico não é Uber. Então, assim, a gente dá orientação, mas quem vai é você, né? Exatamente. Se você quiser entrar na favela, já é seu. Que serve para farmacêutico, para enfermeira, para todo mundo. Então, assim, qualquer profissional da saúde. Mas a mudança de hábito, então, assim, eu sempre brinco assim, Deus manda o bote, manda o helicóptero, manda tudo. Mas se você não se agarrar na corda, você não salva. E o que é o agarrar na corda? É você fazer a sua parte. Então, é o que eu sempre falo, faça tudo como se não dependesse de Deus e no fim do dia agradeça como se tudo tivesse dependendo dele, porque os dois caminhando juntos vai dar tudo certo, mas se você só depender dele e não fazer sua parte, não vai dar, e o contrário também é verdadeiro. Exato. Te agradeço muito por aceitar meu convite. 2024 está aí, ó, batendo na porta, quem sabe a gente vai falar de envelhecimento, não, quem sabe não, a gente vai falar de envelhecimento. A gente só não sabe a data, mas a gente vai falar. Agora que eu tenho o contato da Lara, agora tá aí, a Lara tá perdida comigo. Já tá assim, ó. Não, mas muito obrigada por aceitar o convite. Assim, acho que foi muito esclarecedora nessa questão do diabetes e Alzheimer para as pessoas que me seguem, que estão. E a gente vai falar mais vezes, pode ter certeza. Tá bom? Obrigada. Beijo no coração. Fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau.